Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Alguém nos visita pela primeira vez? Ninguém hoje? Aqui, diaconia, esperto com esse cara aqui, ó, para não deixar ele sair. Seja bem-vindo, viu, irmão? Deus te abençoe. Essa casa se torne um lar para você, que você possa receber algo da parte de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o que já foi adiantado aqui. Todo mundo já pregou antes que eu aqui, mas nós não combinamos nada, tá bom? Pessoal, a Bruna ministrou sobre o texto que eu vou pregar, o Luiz falou também, mas nós não combinamos. Aliás, para você que não sabe muito como o feijão é feito, eu nunca pedi nenhuma música para o Ministério de Música tocar. Nós não combinamos o que acontece, mas quando nós estamos conectados em Deus, não precisa combinar. As coisas de fato fluem, Deus fala conosco, nos direciona, e tudo acontece assim, é a igreja nesse tempo todo. Então eles já adiantaram aí, se você quiser acompanhar esse resto de pregação, está lá no capítulo, João capítulo 4, a partir do verso 6, que eu só vou complementar o que já foi feito, justificando a ausência aí do Cacá, da Giovana, de todo mundo. Eles estiveram num treinamento em São José dos Campos, tá? Desde quarta-feira, chegaram ontem de madrugada, então por isso eles não estão aqui, mas à noite estarão, se Deus quiser. Tema da mensagem: deixando o cântaro. Eu já preguei sobre esse mesmo texto aqui, preguei em outros lugares. Aliás, tem alguns irmãos aí que me acompanharam semana passada na Igreja Vida Plena, e estou requentando o pão, vou ter que ouvir de novo, mas Deus sempre fala diferente. A palavra, o texto, nós podemos pregá-lo a vida inteira e ele vai ter aspectos diferentes que nós não percebemos. Então, hoje eu quero dar ênfase nesse versículo, nessa parte do texto, deixando o cântaro, quando a mulher deixa o cântaro. E eu quero falar com você sobre satisfação em Deus. Satisfação em Jesus. E essa palavra é para você que já é discípulo, inclusive, porque no texto nós vemos uma mulher que aguardava pelo Messias. Você também aguarda pelo Messias. Cantamos aqui, inclusive, que aguardamos por ele. Aquela samaritana aguardava pelo Messias, mas ela não encontrava satisfação. Ela tinha uma sede interminável. Ela tinha uma sede que não era saciável. E essa sede dela se refletia nos seus muitos relacionamentos, nessa vida errada que ela tinha. E conosco ela pode se manifestar de tantas outras formas. Às vezes nas drogas, às vezes em vícios, às vezes em uma série de coisas em que nós tentamos saciar a nossa sede e terminamos com mais sede ainda. Talvez essa seja a sua situação que entrou aqui hoje. Talvez você seja um discípulo verdadeiro, um discípulo que busca Jesus, que segue a Jesus há muito tempo, mas talvez há muito tempo você não tenha encontrado satisfação nele. Talvez ainda você esteja completamente insatisfeito, talvez você não tenha encontrado esse lugar. E se nós estamos em Cristo, nós não podemos viver como o mundo vive, porque esse mundo é um mundo que está morrendo de sede. O mundo está completamente insatisfeito, está reclamando de tudo, está perdido, está quebrado. Não tem paz, não encontra um minuto de paz sequer. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Se nós queremos convencer alguém a render-se a Jesus, nós vamos precisar de fato estar satisfeitos nele. Nós não poderemos fingir estar satisfeitos nele, porque as pessoas perceberão a nossa farsa, e talvez nós vamos enterrar a última possibilidade dessa pessoa de acreditar que tem um Deus no céu. Um Deus do céu que nos satisfaz. Um Deus do céu que compensa mais a sua presença do que qualquer coisa nesse mundo. Mas se nós dizemos que estamos satisfeitos nele, mas vivemos insatisfeitos na verdade, porque não temos coisas, porque não temos o que queríamos nessa terra, como convenceremos quem quer que seja? As pessoas estão cansadas de discurso.
As pessoas estão cansadas de um discurso que na verdade não se comprova na prática. Nós precisamos estar completamente satisfeitos nele. A nossa sede precisa estar saciada nele. Nós precisamos mostrar que estamos em paz em meio a esse mundo de caos, em meio a esse mundo de ausências, em meio a esse mundo de sofrimento. Se nós mostrarmos essa verdade ao mundo, o mundo será convencido. Se nós de fato estivermos satisfeitos nele, se nós não estivermos mais com sede, se nós de fato bebermos essa água que ele oferece, nós iremos convencer esse mundo lá fora. Nós precisamos disso, a descansar o nosso coração no lugar certo. Não no colo de Dalila como fez Sansão, mas no peito do Senhor Jesus, como o apóstolo João fez. Nós vamos ver então como Jesus conduz a samaritana a encontrar a plena satisfação nele. Amém? Se você quiser acompanhar comigo, João 4, Evangelho de João 4, do 6 em diante. Vamos lá, assim diz a revelação escrita. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo um judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e com seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar mais água. E ele disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está falando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Por um acaso não é ele o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Até aqui. Um texto
dos mais bonitos que temos na Escritura. O texto propõe que nós encontraremos satisfação verdadeira quando nós deixamos ou deixarmos o nosso cântaro. Como diz o texto, deixando o seu cântaro, ela saiu correndo para a cidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós encontraremos satisfação em Deus, em Jesus, quando nós deixarmos de procurar meios naturais para matar a nossa sede. Quando nós deixamos o cântaro, de uma forma muito poética nesse texto, quer dizer que ela agora abriu mão de encontrar satisfação nas coisas dessa vida. As coisas dessa vida já não importavam mais. Não importavam mais tanto quanto conhecer a Jesus, o Messias, e anunciar a Jesus, porque ela deixa o cântaro e sai correndo para a cidade para anunciar a Jesus. O cântaro já não importava mais. Deixar o cântaro é quando as luzes desse mundo vão se apagando e nós conseguimos enfim enxergar a eternidade que está na nossa frente. Quando nós estamos num ambiente muito iluminado, nós não conseguimos enxergar muito longe, muito além dele. Quando as luzes do mundo elas se apagam para nós, quando a satisfação, a busca por satisfação nessas coisas se apagam, perdem força em nós, nós conseguimos enxergar a eternidade além de nós, por meio de Jesus. Durante toda a conversa, irmão, você percebe que ela está falando de uma água natural, ela está falando de cântaros naturais, ela está dizendo, olha, você não tem como tirar essa água daí, Jesus. Como que você quer, como que você pode falar de uma água, sendo que você não tem sequer um balde, você não tem cântaro, você não tem como tirar, o poço é fundo. Tudo é difícil para ela, tudo é uma complicação, tudo é complicado, nada está bom. Mas Jesus estava falando de outra água para ela. E quando ela percebe, enfim, dessa água que Deus estava oferecendo, ela deixa o seu cântaro natural. Isso não importa mais para ela. Ela que estava tão apegada a esse cântaro, agora ela joga fora. Ela deixa esse cântaro. Imagino que Jesus tenha falado, você esqueceu o seu cântaro, e ela não quer nem saber, ela sai correndo e deixa aquilo para trás, porque agora ela não precisava mais voltar, porque ela não tinha mais sede. Claro que ela voltou para buscar água natural, mas agora aquela sede foi saciada, é disso que o texto está falando. Jesus mostra uma água no final da conversa, que é uma das cenas mais comoventes que nós temos na Bíblia. Deus esperando uma simples mulher no meio de um deserto para dizer, filha, se você me pedisse dessa água, eu te dava. Deus está acessível a todos. Deus está oferecendo água a todos. Ela nem lembra mais que tinha um cântaro. Já não importava mais a água desse mundo. E é nesse ponto que eu quero dar ênfase da pregação. Quando deixamos o cântaro, nesse exato ponto do abandono de nós mesmos, é que nós encontramos a satisfação verdadeira em Deus. O mundo vai na contramão disso. Ele vai dizer que você precisa atender o seu coração, que você precisa se encher de coisas, precisa possuir tudo, que você precisa agarrar o máximo de coisas que você puder para então estar satisfeito. Jesus está dizendo, larga o cântaro, porque aquele que quiser encontrar a sua vida, a perderá. Mas aquele que abrir mão da sua vida por mim e pelo meu evangelho, a encontrará. A satisfação que tanto procuramos, encontramos no largar do cântaro e não no agarrar de coisas desse mundo. É um caminho contrário ao que esse mundo propõe, o que Jesus propõe à samaritana e como ele nos propõe hoje. Amém? Nós vamos ver aqui como Jesus conduziu essa mulher a deixar o seu cântaro. No começo da conversa, ela estava agarrada a ele. No final, ela solta esse cântaro para nunca mais pegar. Jesus caminha de uma forma impressionante com essa mulher. Vamos ver. Em 4 pontos aqui. Primeiro ponto, é preciso deixar o cântaro do medo.
Uma vida baseada no medo não vale a pena, ela não satisfaz. Uma vida que se baseia no medo não satisfaz a ninguém. Se a sua motivação para viver é o medo, ela não vai te satisfazer nunca, você sempre terá sede. O que vale a pena é uma vida baseada no amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo, já que o medo ainda pressupõe juízo, e o juízo já foi executado nas costas do Filho, para nós que cremos e confiamos no Messias, ou seja, não há mais motivo para vivermos baseados no medo. É justo supor que a samaritana vivia uma vida baseada no medo. Por quê? Ela estava meio-dia no deserto, tirando água, na hora em que ninguém estaria ali. É justo supor que ela tinha algum tipo de medo. Talvez medo de encontrar com as pessoas que mais uma vez iriam confrontá-la no seu erro. Talvez ela não quisesse mais ouvir conselho de ninguém. Tem pessoas que não querem ouvir mais. Estão completamente erradas, mas não querem mais ouvir. Talvez fosse o caso dela. Talvez ela estivesse com medo de encontrar com alguém que iria acusá-la, maltratá-la, desprezá-la, tratá-la indignamente mais uma vez. Ela tinha medos. Ela tinha medo de romper com a vida errada que ela vivia. Afinal de contas, ela já estava no 6º relacionamento. Ela tinha medo. Talvez ela tinha medo de romper com essa vida errada, porque talvez ela tivesse medo da solidão, não conseguisse viver sozinha. Ou talvez ela tivesse medo do futuro, porque numa sociedade em que a mulher não tinha vez, a única forma, talvez, dela viver uma vida minimamente digna fosse encontrando o marido. Talvez esse fosse o medo dela. Ou seja, é justo nós pensarmos que ela tomava péssimas decisões porque ela baseava a vida dela no medo. Seja o medo interior de uma solidão, seja um medo exterior de uma necessidade financeira, ela baseava a sua vida no medo. Quantas pessoas, quantas mulheres não baseiam a sua vida no medo e ficam em relacionamentos que não deveriam ficar até hoje? Porque agem baseadas no medo. Talvez esse fosse o caso dela. O medo gerava nela uma sede insaciável. Essa mulher se tornou escrava do medo. Tudo que ela fazia baseava-se no medo. E porque ela vivia baseada no medo, ela odiava tanto, porque quanto mais medo você tem, mais você odeia. Perceba no texto que ela odiava os judeus. Ela passou a odiar Jesus no começo da conversa. Ela não tratou Jesus bem. Ela foi irônica, ela foi arrogante, ela foi mal educada, ela foi uma série de coisas. Ela não se responsabilizava pelos seus atos. Ela era reativa, defensiva, porque ela tinha medo. Quando você se baseia no medo, você se torna uma pessoa difícil, insegura. Vamos olhar para nós? Estamos nos reconhecendo? Quando estamos no medo, somos assim, difíceis. Tudo nos machuca, não pode falar nada. Não é nessa igreja aqui, é lá na Dinamarca, numa igreja que eu conheço, que a gente não pode falar diretamente com as pessoas quando estão erradas. Aqui não. Porque nós estamos vivendo baseados no medo. E aí, quando nós estamos baseados no medo, tudo é difícil. O poço é muito fundo, não tem cântaro. Aí nós olhamos para as ausências. Falta isso, falta aquilo outro, não vai dar. É difícil, não quero. Você vai exortar, a pessoa se fecha, nunca mais fala com você. Porque está baseado no medo. Baseado, a motivação está no lugar errado. E quanto mais medo nós temos, mais nós vamos odiar, mais nós vamos repelir
tudo que é bom. Parece que é uma boa defesa, mas não é uma boa defesa viver assim. Mas, irmãos, perceba a grande virada na vida dela, quando enfim ela se encontra com o amor que a redimiu. Perceba a troca de motivação dela, que antes era o medo, mas agora é o amor, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Antes ela procurava se esconder de todas aquelas pessoas, mas depois que ela fala com Jesus, o que ela faz? Ela deixa o seu cântaro e entra correndo naquela cidade para encontrar justamente com as pessoas que ela procurava se esconder. E agora ela não simplesmente vai lá, ela confessa os seus pecados, porque ela diz: eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, ou seja, tudo que eu tenho feito de errado. Não é ele o Messias, por um acaso? Ela se encontrou com o amor que a redimiu. Agora ela podia se encontrar, ela podia viver baseado no amor e não ter mais medo. Agora ele estava livre para ser quem ela deveria ser. Agora não tinha mais problema confessar, não tinha mais problema olhar no olho de quem a acusava e dizer: olha, eu errei. Antes tinha, porque ela tinha medo. Mas agora não. Agora ela diz: olha, ele me disse tudo que eu tenho feito, eu enxerguei o que eu tenho feito. Venham conhecer o Cristo, vocês também. Ela deixou o cântaro e saiu confessando a Jesus. E saiu anunciando esse amor. Jesus ali trocou aquela motivação que ela tinha pela motivação correta. Algo aconteceu no interior daquela mulher. Ela deixou o cântaro do medo, porque uma fonte de água viva, de amor, começou a brotar do interior dela. A sede dela estava saciada. A sede que mata a nossa sede e a sede dela também. Esse amor que nos faz seguros ao ponto de nos permitir abandonarmos a vida que tínhamos e abraçar essa nova vida em Deus. Somente deixando o cântaro do medo, seremos capazes de construir um relacionamento verdadeiro com Deus e com os nossos irmãos. Porque uma vida baseada no medo nos desconecta de quem nós deveríamos ser. E nos desfigura, nos deforma, como tinha deformado a samaritana. Quando abandonamos o cântaro do medo e passamos a viver baseados no amor, aí sim conseguimos construir algo verdadeiro com Deus e com os nossos irmãos. É somente fazendo dessa forma, e nós não podemos nos enganar, porque a vida baseada no medo, ela não apenas produz coisas ruins. Uma vida baseada no medo, ela pode produzir muitas coisas boas. Nós podemos fazer muitas coisas boas baseadas no medo. Por exemplo, obediência. Você pode obedecer a Deus baseado no medo. Você pode passar uma vida inteira obedecendo a Deus baseado no medo. Mas o versículo diz que o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo ainda pressupõe juízo. Ou seja, não há mais juízo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há razão de ser para continuarmos obedecendo baseados no medo. Nem tendo um relacionamento com Deus baseado no medo, porque nós não teremos um relacionamento verdadeiro se ele for baseado no medo. Mas nós podemos passar a vida inteira assim. Só que nós jamais desfrutaremos dos frutos da obediência. Jamais verdadeiramente desfrutaremos do bendito fruto da obediência se nós obedecermos baseados no medo. Nós seremos como o filho mais velho, que vivia na casa do pai, mas estava perdido dentro da casa do pai, e obedecia por uma motivação que não tinha nada a ver com o amor ao pai. A nossa motivação tem que ser sempre o amor. Deus é amor. Em todas as áreas, ela tem que ser o amor. Você percebe que a samaritana, enfim, encontrou a satisfação, exatamente a satisfação, na obediência,
do que ela procurava nos relacionamentos. Ela procurava uma satisfação nos muitos relacionamentos, mas ela não encontrava. Ela ia trocando, isso ia passando, e ela ia tentando. Mas ela só encontrou o que ela procurava quando, enfim, ela encontrou-se com Jesus. Quando ela passou a obedecer, na obediência dela, ela encontrou a plena satisfação que ela procurava em outros lugares. Por isso nós precisamos deixar o cântaro do medo e romper com tudo o que nos afasta de Deus. Romper com todas as coisas, com todas as fontes naturais que nós procuramos nos saciar. Nós precisamos encontrar plena satisfação em Jesus. Amém? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, é preciso deixar o cântaro da ignorância. A vida de ignorância, ela não vale a pena, não satisfaz. Você pode ser o maior doutor dessa face da terra, o cara que mais conhece, o maior cientista. Você pode ser uma pessoa profundamente conhecedora de todas as coisas. Se você não conhecer a Deus, tudo isso é lixo. O conhecimento humano é muito importante. Ele é muito útil em muitas áreas. Mas se toda a nossa ciência humana não estiver aos pés de Deus, ela não tem valor algum, no final das contas. Pessoalmente falando. Ela não vai satisfazer. Você vai morrer rodeado de água. Você percebe que a samaritana conhecia bastante sobre religião e espiritualidade. Mas ela era profundamente ignorante em conhecer a Deus. Porque ela fala um absurdo. Ela chega a dizer para Jesus o seguinte: olha, por um acaso você é maior que Jacó? Eu fico imaginando assim, né? A cara de Jesus ao ouvir uma pergunta dessa. A paciência que Deus precisa ter com a gente. Porque olha o que ela olha para Jesus, para Deus e fala: você é maior que Jacó? Por um acaso? Que deu esse poço aqui para nós? E outra, olha o exemplo que ela cita, né? Porque Jacó nós sabemos que não era lá esse exemplo todo de caráter lá, foi transformado. Mas ele cometeu uma deslizada boa, né? E aí ela pergunta se Jesus, simplesmente, ninguém mais, ninguém menos que o Messias, se ele por um acaso era maior. Ignorante, não conhecia. Tinha informações religiosas. Ela tinha conhecimento sobre religião, sobre espiritualidade. Ela conhecia um monte de coisa, mas ela não conhecia Deus. E quando nós não conhecemos a Deus, nós tendemos a agir e perguntar e fazer coisas completamente desconectadas da cabeça que é Cristo, que é o que ela estava fazendo, porque é uma pergunta que não tem o menor cabimento. Claro que ele é maior, ele fez o próprio Jacó, ele é o criador de Jacó, do poço de tudo dela. É uma pergunta completamente descabida, mas Deus tem paciência conosco. Porque esse é o problema da ignorância. Quando nós temos muitas informações e muito conhecimento de espiritualidade, de religião e tudo mais, mas não conhecemos de fato a Deus, pessoalmente a Deus, a nossa tendência é achar que Deus, que Jesus é incapaz de oferecer algo maior do que o que nós conhecemos, do que o que Jacó ofereceu. E aí a nossa tendência é achar que os Jacós da ciência, os Jacós da capacidade humana, os Jacós de tudo que é natural, têm a oferecer mais a nós do que Deus tem. Esse é o problema da ignorância. Ela achava que Jacó tinha mais a oferecer para ela do que a Deus. Quando não conhecemos a Deus, é assim que nós pensamos. Nós passamos a agir com base na nossa própria força. Nós passamos a girar a nossa vida em torno do que é humanamente possível apenas. Olha, então o poço é fundo, eu preciso de um cântaro. O poço é fundo, eu preciso de instrumentos, né? E é muito difícil, porque ele é fundo. Então não vai dar, eu preciso disso. Olha, você é maior. Cansa viver assim. Cansa viver assim, como ela estava cansada. Viver com base só na nossa força, cansa.
viver só com base nos jacós da medicina, da ciência, das possibilidades humanas, da influência humana, para nos prover do que precisamos e nos saciar nessa vida, porque temos necessidades, mas viver com base no nosso esforço próprio cansa. Mas o nosso Senhor não diz que nós devemos viver com base em nosso esforço próprio. Porque Ele diz: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você pediria uma água diferente, e eu te daria essa água, para que você não tivesse mais sede. Eu olho para isso e eu vejo duas imagens, a imagem do esforço, a imagem de que você viver baseado e ter que ser obrigado a sustentar a si mesmo, e ser obrigado a conseguir tudo pelo seu mérito, pelo seu esforço, e isso cansa. E eu vejo um Deus dizendo: olha, descanse em mim, eu sou a fonte que te sustenta. Comigo não precisa de balde nem de cântaro, o poço pode ser fundo que for, a água está acessível do mesmo jeito para você. Quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, o poço vai se tornando mais raso, porque Deus abre caminhos no fundo do mar para nós, porque Deus abre caminhos onde não existe, porque Ele é maior do que Jacó, que deu o poço. Nós não podemos basear a nossa vida tendo como medida só o que podemos conseguir de forma humana. Nós temos um Deus que é maior que Jacó. Nós não podemos viver na ignorância. Se nós pensamos que, quando ouvimos que ser abençoado significa coisas materiais, nós não entendemos absolutamente nada do que é ser abençoado. Nós temos um Deus, que nos abençoa com a sua própria presença, que faz jorrar uma fonte dentro de nós, para que nós não precisemos voltar ao poço, ou seja, para que as necessidades naturais percam força em nós, para que as luzes do mundo se apaguem diante de nós. Isso é conhecer a Deus, é chegar nesse ponto em que nós enxergamos apenas a Ele. Se quando você ouve que você é abençoado, você imediatamente pensa em coisas materiais, você ainda está com o seu cântaro, está agarrado ao seu cântaro ainda. Você precisa soltar. Você precisa soltar o seu cântaro, porque ser abençoado por Deus é muito mais do que coisas, do que receber coisas. É receber o próprio Messias em nosso coração, a fonte da vida. Jesus fez ela soltar o cântaro da ignorância, mostrando que Ele é maior que Jacó, que Ele é a fonte de tudo, que Ele está acima de tudo, que Ele comanda tudo e que tudo fica insignificante depois que bebemos do seu rio. É isso que Ele está ensinando. Mas a conversa continua, ela não para aí. Jesus vai falando com ela, porque você percebe que a conversa, ela toma um rumo meio errado, e Jesus vai quebrando ela, vai consertando, porque ela está falando: ó, você é judeu, você vai tomar da samaritana, porque o judeu se tornaria impuro se ele tomasse do cântaro da samaritana, porque eles romperam. Os samaritanos e os judeus romperam porque em determinado momento eles mudaram o culto à lei de Moisés. A tribo do norte, o reino do norte, onde estava Samaria, ela caiu antes do reino do sul. E essas tribos que foram levadas para o cativeiro assírio não voltaram. Se misturaram com os assírios. Os irmãos aqui do sul começaram a olhar com desprezo para o do norte, porque era uma raça misturada. Depois cai o reino do sul para a Babilônia. O remanescente que volta são as tribos do sul, para reconstruir Jerusalém. As do norte são as tribos perdidas. Por isso tinha esse desprezo, e então era uma questão racial dessa mistura, e era uma questão
de que os samaritanos, não podendo entrar no território dos judeus, em Jerusalém, começaram a adorar no Monte Gerizim. Por isso se fala de montes aqui. Lá adora naquele monte. Onde é que adora? Porque eles começaram a adorar no monte em Samaria. Quando eles fizeram isso, os judeus, então, de fato, romperam definitivamente com os samaritanos. E tinha essa briga. Se Jesus tinha esse ensinamento, se um judeu tomasse de um objeto do samaritano, se tornaria cerimonialmente impuro. Por isso que ela pergunta, você sendo judeu vai tomar do meu cântaro? Mas ela está sendo irônica, você está no meio do deserto. Está precisando de mim agora, né, judeu? Agora você quer tomar do meu cântaro. Como é que você vai tomar essa água? Então ela tem uma conversa atravessada com Jesus, racista. Uma conversa que ela não é agradável, ela não é uma conversa pacífica. E Jesus está lá com toda a paciência falando com ela. E ele continua agora ensinando que para ela encontrar satisfação nele, ela precisava largar o cântaro da religiosidade. A vida de religiosidade não vale a pena, não satisfaz ninguém. E religião é um termo que a gente tem que tomar cuidado hoje, porque é mais um termo que se apropriaram indevidamente. Os teólogos do Instagram se apropriaram indevidamente desse termo mais uma vez. O que eu quero dizer com religiosidade? Qualquer ação humana que tente se conectar com Deus de baixo para cima. Porque nós temos muitas religiões, porque são tentativas dos homens chegar a Deus. Mas temos um evangelho, porque é Deus vindo aos homens. Apenas um evangelho. Isso eu quero dizer com religiosidade, tentativa de se chegar ao céu por outro meio que não seja por Jesus. E essa vida não satisfaz. Você percebe no texto que a preocupação dela, ela queria saber quem é que estava certo. Depois que ela vê que Jesus não veio para brincar, que aí agora Jesus já é um profeta, né? Antes era só um judeu. Agora agora é um profeta. Melhorou um pouco para Jesus. E aí ela fala, olha, onde é que nós temos que adorar? Onde que é o lugar certo, Jesus? Porque vocês dizem que é lá em Jerusalém, os samaritanos adoram aqui em Samaria. Então ela queria provar um ponto, ela tinha informações religiosas, mas ela vivia mergulhada na religiosidade. Ela queria provar o ponto. Os judeus se permitiram separar-se por questões étnicas e religiosas, coisas que poderiam ser facilmente resolvidas no Messias, como eu acabei de falar. Hoje, nós temos visto um debate insano nos teólogos do Instagram, sobre quem está certo, tentando usar a palavra para provar que a sua denominação está certa. Então nós temos uma briga infernal entre calvinistas, arminianos, romanos, ortodoxos, ciclano, fulano e tudo mais que você possa imaginar, pelagiano. Cada um olhando para as escrituras dizendo, está vendo? A minha denominação está certa. Está vendo? Olha esse texto aqui. Provo para vocês que eu estou certo. É a mesma coisa que dizer, aonde é, Senhor, que deve se adorar? No monte A ou no monte B? O que Jesus respondeu? Mulher, vai chegar um tempo, e quer saber de uma coisa? Já chegou essa hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é no monte A, não é no monte B, é no coração. O que ele diz? São esses o que o Pai procura. O Pai não está procurando quem está certo, porque a única conclusão que nós podemos tirar diante de Deus, se formos humildes, é que todos nós estamos errados, só Deus está certo. Controvérsias que nós poderíamos facilmente resolver no Messias, e deveríamos resolver no Messias, controvérsias de ceias, de batismo, de soterologia, de salvação, coisas que não interessam ao mundo quebrado. Esses debates podem ser travados na academia, nos lugares certos, ok, é importante ter entendimento do que se crê, mas nós todos deveríamos superar nossas diferenças no Messias e procurar os pontos que nos unem e pregar para esse mundo quebrado, porque o mundo só nos conhecerá quando formos um.
A questão não é onde se adora, qual que é o procedimento correto, qual que é a liturgia correta, qual que é a interpretação correta. A questão é oferecer água viva para quem tem sede. A questão é adorar ao Pai em espírito e em verdade, seja em qual monte for, por meio de Cristo Jesus. É óbvio que eu não estou defendendo aqui que todos os caminhos levam a Deus, é isso que eu estou falando. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Mas daqueles que são cristãos, temos muito mais em comum do que diferenças. Deveríamos dar as mãos para pregar o Evangelho. Deveríamos agir de outra forma. Nós não podemos deixar que isso nos separe, porque viver assim, na religiosidade, vai nos deixar com sede, vai nos matar de sede. Nós precisamos beber da fonte de água viva. Jesus faz essa mulher deixar o cântaro da religiosidade, ao entender que a questão não era judeu-samaritano, que a questão não era monte A, monte B, porque em Cristo não existe judeu nem gentil, não existe homem, não existe mulher, não existe escravo, não existe livre, porque Cristo é tudo em todos. E o Pai procura verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que abriram mão de tentar chegar a Deus por si mesmo, mas recebem o Messias em seu coração. Esses são os que o Pai procura. E por fim, é preciso deixar o cântaro do pecado, porque a vida de pecado não vale a pena, ela não satisfaz. Viver uma vida de pecado é tentar matar a sede com a água do mar. Quanto mais você consome, quanto mais você bebe dessa água, mais você tem sede, mais você desidrata, mais você fica fraco, menos saciado você fica. Viver uma vida de pecado é semelhante a isso, é você tentar matar sua sede com água salgada. Você percebe que lá no meio da conversa, depois que ela então começa a querer essa água, que ela fala, então me dá essa água, Senhor, para que eu não precise mais voltar aqui. Ela não estava entendendo muito bem, porque ela está falando ainda de uma água natural, mas agora ela já pede essa água para Jesus. O que Jesus fala para ela? Eu vou dar essa água, mas primeiro vai lá e chama seu marido e volta aqui. O que Jesus está dizendo para ela? Chama o teu pecado pelo nome e volta aqui. E ela fala, não tem marido, não tem pecado. Jesus fala, você falou muito bem, porque você já teve 5 e esse aí não é seu marido. Tenta dar uma desviada de Jesus ainda, Jesus traz ela para o centro de novo, e aí ela começa a entender que ela não estava falando com qualquer um, realmente. A coisa começa a apertar para ela, porque essa conversa é difícil, não foi uma conversa fácil. Jesus tocou num ponto dela que era de sofrimento para ela. Jesus tem uma conversa profunda, ele de fato exorta essa mulher, ele trata com ela do ponto mais difícil que ela tinha, onde ela agarrava mais o cântaro, com força. Jesus está dizendo, solta esse negócio, filha, nós precisamos falar sobre isso. Jesus, ele entra com um bisturi justamente onde estava o câncer, rasgando ela, porque ela buscava satisfação na vida por meio desses relacionamentos que a matava, era a água do mar que ela estava bebendo. E Jesus está dizendo, olha, essa satisfação que você busca no seu 6º relacionamento, na verdade você só vai encontrar na obediência ao meu mandamento. Parece que não, mas é isso, confia em mim, larga o cântaro. Salmo 119, Senhor, dirija-me pelos teus mandamentos, pois neles eu encontro a felicidade. Senhor, dirige-me pelos teus mandamentos, pois são neles que eu encontro a felicidade. Nós temos reduzido, irmãos, a santificação a um código pobre e muitas vezes inventado por mãos humanas, tábuas escritas por mãos humanas, a uma obediência externa, enquanto que a santificação é a nossa felicidade. Dirige-me, Senhor, pelos teus mandamentos, pois são neles que eu encontro a felicidade.
A felicidade não está em satisfazer, em encher o nosso coração, em segurar cântaros, ter coisas. Está nos mandamentos de Deus. É muito mais do que agir baseado com medo de ir para o inferno que eu obedeço. Porque aquele que age assim ainda está pressupondo um juízo de Deus, não entendeu nada do que é obedecer por amor, do que é viver num relacionamento de amor com o Pai. O mandamento traz felicidade. O mandamento traz a vida que nós procurávamos no pecado. Nós, quando estamos num pecado, nós procuramos uma satisfação nele. Nós procuramos encontrar algo. Basta você reparar aí nas ruas, tá? O sábado à noite, ou então, quando você for, os bares estão todos lotados. Todos lotados. Não tem um bar que não está lotado. Porque as pessoas estão procurando algo, satisfação. Estão procurando encontrar algo. Achar a agulha no palheiro. O que Jesus está propondo? Não é lá, em nenhum lugar do mundo. É deixando o seu cântaro. É obedecendo o meu mandamento que você vai encontrar o que você procurava lá. É vivendo uma vida certa. É você não partir para o sétimo relacionamento, no caso samaritana, que você vai encontrar a satisfação. É só estando cheia de mim e plena de mim que você vai conseguir de fato ter um relacionamento verdadeiro. Porque você teve 6 até agora e não conseguiu ter. Porque você não estava saciada da minha água. Ministério de Música, por favor. Quando nós abandonamos a nós mesmos, é que nós encontramos a satisfação, irmãos. Quando deixamos o nosso cântaro. Aquele que quiser ganhar a sua vida perderá. Mas aquele que a perder em favor de mim e do Evangelho a encontrará. A proposta de Jesus para todos é que nós devemos renunciar a tudo, inclusive o pecado, e abraçarmos o mandamento. É aí que nós encontraremos a felicidade. É nesse ponto que está a grande diferença de filhos, de discípulos verdadeiros, para evangélicos nominais. Porque só o filho verdadeiro quer ser livre e salvo do pecado que ainda o rodeia. O crente nominal só não quer ir para o inferno. Ele só obedece com medo para ir para o inferno. É a média, né? Quanto que eu preciso tirar para passar? O aluno medíocre é assim. Quanto que é a média? Eu quero tirar a média. O filho verdadeiro, ele obedece porque ama. Ele não está interessado em média. Ele já passou dessa fase. Ele já não olha mais para Deus como um juiz. Agora é o seu amigo, é o seu pai. O perfeito amor já lançou fora todo medo. Agora ele obedece porque ele agrada o Pai. É outra dinâmica, é outro lugar. Ele não está mais no tribunal. Ele não tem mais medo. Ele tem reverência, ele tem temor, mas ele não tem mais medo. Porque o nosso Senhor já morreu em nosso lugar. Essa é a grande diferença. Coloque-se em pé, irmãos. Vamos finalizar. Se você quer encontrar satisfação, você tem que deixar o seu cântaro do medo, da ignorância, da religiosidade e o pecado para trás e vivermos em Cristo. A vida sem Jesus não satisfaz, porque é uma vida de impossibilidades, é uma vida de dificuldades, de cansaço, mas nele o fardo é leve, o jugo é suave. Vamos orar se você está nessa situação e depois nós vamos cantar mais uma música. Senhor, nós queremos aqui colocar o teu povo na sua presença. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é fonte de vida, a jorrar, Senhor, para a vida eterna. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor também nos esperou junto a um poço em meio aos nossos desertos, Senhor. O Senhor estava lá no momento da nossa crise, da nossa sede, da nossa dificuldade, o Senhor estava esperando por nós, Senhor. Obrigado, Jesus, nós não temos palavras para te agradecer e queremos te pedir nessa manhã de domingo, sacia nossa sede mais uma vez, Senhor. Nos encontre plenamente satisfeitos em Ti. Perca em nós, Senhor, a força que o mundo tem, perca em nós as luzes do mundo, para que nós possamos Te amar, Senhor. Troca de nós a motivação do medo e coloca a motivação do amor.
Nos ensina em seus caminhos, Senhor, que é onde existe a felicidade. Oh Deus, obrigado porque o Senhor nos faz felizes, Senhor. Porque o Senhor nos faz alegres, mesmo em meio ao caos. O Senhor nos dá alegria, Senhor. Te agradecemos por tudo. Dá-nos da sua alegria, Senhor. Dá-nos da sua bondade e da sua paz. É assim que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.